Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 19/5/2020, eu sou professor de Direito Processual da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas, e nesta data a temática da nossa web aula é o processo especial de jurisdição contenciosa de inventário e partilha. Quando a gente fala de inventário e partilha, e antes de começar os trabalhos, eu gostaria de informar a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que essa videoconferência será postada no YouTube para que os alunos que não estão presentes, para que eles possam assistir a videoconferência no momento mais oportuno. E aí já iniciamos e já introduzimos essa temática em aula anterior, que também está disponível no YouTube, e nós mostramos para você o seguinte: quando a gente fala de inventário e partilha, o inventário, né, ele objetiva por si só, né, verificar os bens, direitos e dívidas de um falecido. Esse é o objetivo, é o escopo jurídico do inventário. Por outro lado, quando nós falamos de partilha objetiva, né, a divisão do acervo patrimonial entre os sucessores do falecido, né? Então, essa divisão do acervo patrimonial, obviamente, devem ser deduzidas as dívidas de cujos. Quando a gente fala de cujos, nós estamos falando de falecidos. Isso é uma terminologia do latim que identifica o falecido, né? Então, essa partilha, ela vai pegar, vamos imaginar, um falecido deixou R$1 milhão, e esse R$1 milhão deixou ainda R$100 mil de dívidas. E ele deixou 3 herdeiros diferentes. O inventário vai verificar todos os bens e direitos e dívidas, então ele vai verificar, vai constatar o acervo patrimonial de R$1 milhão, vai deduzir as dívidas, então vai diminuir de 1 milhão 100 mil, então vai deixar um monte, né, uma herança líquida partível de R$900 mil, e esses R$900 mil devem ser divididos entre os 3 sucessores. E aí o quinhão hereditário de 300 mil que caberia para cada um desses sucessores vai ser individualizado dentro da partilha. E essa individualização dos quinhões dos quinhões hereditários, ela é o objeto da partilha, né? Então, feita essa individualização, normalmente cada qual já recebe os seus R$300 mil em bens e direitos, né? E no formal de partilha nós vamos ter necessariamente a subdivisão disso para efeitos práticos, mediante execução imprópria perante os cartórios de registro de imóveis, instituições financeiras e bancárias, né, e outros elementos que registram sui generis bens, como, por exemplo, veículos que são registrados junto ao RENAVAN, né, que é um cadastro existente dentro dos DETRANS. Então, essa partilha ela produz efeitos em todos os elementos que possuem registro de patrimônio do falecido. Vocês têm que entender que essa finalidade é óbvia, porque se uma pessoa morre, ela não está presente para assinar um documento de transferência. Então, na hora que ele morreu e aquele patrimônio continua ainda em nome do falecido, sem o inventário e sem a partilha, aquele patrimônio vai continuar indefinidamente no nome do falecido. Então, é indispensável fazer esse inventário e partilha para transferir o patrimônio do falecido para os seus sucessores. E por isso, na matéria de direito das sucessões, esses procedimentos de inventário e partilha são chamados de liquidação
de herança. Essa é uma terminologia utilizada no direito civil. Tá bom? Dito isso, a partir dessa ideia, nós temos que saber o seguinte: o direito material específico é o direito civil das sucessões, na sua integralidade. Então, quando a gente fala desse direito material específico, ele deve ser aplicado literalmente a todos os processos de inventário. E o juiz vai fiscalizar, né, o cumprimento das normas de direito material dentro do processo de inventário. Então, essa função ela é feita pelo juiz, e o juiz vai exercer o poder de polícia sobre as disposições de direito material. Tá claro, gente? Então, ordem de vocação hereditária, quinhão, percentual de recebimento de herança, isso tudo vem dentro do inventário. Quando a gente fala do direito instrumental, eu gosto de exemplificar para vocês, porque o réu no processo de inventário e partilha é o falecido. Então, consta no SISCOM, como réu do inventário, a figura do falecido. E aí vem aquela pergunta: aplica-se o procedimento comum dentro do procedimento de inventário e partilha? Subsidiariamente, mas quase nunca vai ser aplicado, tá? Porque quase sempre tem uma regra específica para o inventário. Então, quando a gente fala de falecido como réu, vocês têm que partir já da especificidade própria para identificar que o falecido nunca vai ser citado no processo de inventário, porque não existem oficiais de justiça, médiums, ou pode até existir, mas eles não vão exercer a sua função de servidor público, né, do Poder Judiciário para citar um falecido. Tá claro, senhores? Então, o que nós estamos falando é o seguinte, né? Não existe citação do falecido. Óbvio, mas podem ocorrer as citações dos sucessores. Tá? E aí eu já mostro para vocês que as citações dos sucessores sem a finalidade, né, de decretação dos efeitos da revelia. E por que não há essa decretação? Porque os sucessores são citados no processo de inventário quando eles não constituem o mesmo advogado, com o objetivo de fazer o quê? Tá? Eles são citados para aceitar a herança. Então, se por acaso eles não se manifestarem dentro do processo de inventário, significa que eles aceitam as primeiras declarações e a herança, e automaticamente o juiz vai incluí-lo na futura sentença homologatória da partilha como um recebedor de um quinhão hereditário daquele falecido. Então, isso aqui é extremamente para vocês. Além disso, tá? E antes de ir para frente, nós temos várias modalidades de inventário, né? E aí, dentro dessas modalidades de inventário, nós temos a primeira, né? Que é o inventário litigioso. E o inventário litigioso ocorre quando os sucessores não aceitam nada. Eles não têm acordo nenhum. Vocês estão acompanhando? E aí, sucessor não otorga procuração para o mesmo advogado, então ele vai ter que ser citado. Sucessor não concorda com a figura do inventariante, então vai ter impugnações sobre a figura do inventariante. Sucessor não concorda ainda com a avaliação dos bens, não concorda com a forma de partilha. Então, dentro do inventário litigioso, nós podemos ter inúmeros incidentes processuais, tá? Que, em regra geral, tramitam em apenso
aos autos do inventário. E por que eles tramitam em apenso aos autos do inventário? Primeiro, porque eles são incidentes. Segundo, porque existe conexão entre eles. Tá claro, senhores? Isso seria, para todos os efeitos, o que a gente entende por inventário litigioso. Quando nós falamos de outros inventários previstos em lei, nós podemos falar ainda, né, de o que nós chamamos de sobrepartilha. Não vamos entrar na sobrepartilha. Nós vamos falar ainda de inventário pelo rito de arrolamento. Quando nós falamos do inventário pelo rito de arrolamento, ele está previsto na lei, tá claro? Está lá no Código de Processo Civil. Então, ele vai estar aqui nos artigos 659 e seguintes do CPC. Claro. É cabível o inventário pelo rito de arrolamento quando houver partilha amigável celebrada entre partes capazes. Então, se houver a partilha amigável, já basta para caracterizar um inventário pelo rito de arrolamento. E eu já adianto para vocês que o inventário pelo rito de arrolamento não é o mesmo inventário que nós tínhamos falado anteriormente em aula passada, que é o inventário do rito de arrolamento sumário. Por quê? O inventário pelo rito de arrolamento sumário, além da partilha amigável, inventário pelo rito de arrolamento sumário, envolve aquele consenso que eu mencionei para vocês em aula anterior, né? E ele está previsto aqui em um único dispositivo do código, né? Que é aquele que define o rito de arrolamento sumário, que está aqui dentro. Aqui, que é o artigo 666. Tá bom? Então, quando nós estamos falando do rito de arrolamento sumário, aplica o artigo 666 do Código de Processo Civil e fala que todos requererão a nomeação de um inventariante que designarem, então, acordo quanto aos inventariantes. Todos declararão os títulos de herdeiros e os bens do espólio, consenso nas primeiras declarações. Todos atribuirão o valor dos bens do espólio para fins de partilha. E ainda haverá, né, a partilha amigável. Tá claro, gente? Tudo bem? Isso é o arrolamento sumário do processo. Além do arrolamento sumário, nós podemos falar ainda que nós temos claramente para vocês, senhores, uma ideia de que pode haver o que nós chamamos de inventário cumulado. E um inventário cumulado, ele também tem previsão expressa num artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 672 do CPC. E no artigo 672 do CPC, ele fala das hipóteses de inventário cumulado. Vocês têm que saber que a jurisprudência considera o inventário cumulado como regra geral. Tá claro, senhores? Regra geral. Então, se houver, né, heranças simultâneas deixadas por cônjuges ou companheiros aos mesmos sucessores, é possível o inventário acumulado. Se houver identidade entre as pessoas que recebam a herança ou os bens que sejam repartidos, também é hipótese de inventário acumulado. E se houver o quê? Uma partilha dependente de outra, isso também pode ser caso de inventário acumulado. Então, nós temos essas hipóteses. Tá claro, gente? No entanto, tá? A exceção está no parágrafo único do artigo 672. Se o juiz entender, tá, fundamentadamente que a acumulação dos inventários pode gerar prejuízos à celeridade procedimental, aí ele pode claramente, tá, determinar a separação dos inventários. E aí pode ser que um inventário tramite em apenso do outro. Tá claro, senhores? E aí tramita em processos separados. Mas a regra geral é inventário acumulado, salvo prejuízo justificado à celeridade procedimental. Isso aqui.
Além do inventário acumulado, A, B, C, D, E, nós temos a hipótese ainda de sobrepartilha, tá? E a sobrepartilha, ela tramita nos mesmos autos do processo de inventário, tá? O mesmo procedimento. As hipóteses de cabimento de sobrepartilha estão previstas, senhores, no artigo 669, que é o cabimento, e o processamento da sobrepartilha no artigo 670 do CPC. Então, se houver sonegação de bens, o que é sonegação? O inventariante, ele omite bens, ele deixa de arrolar bens dentro do processo de inventário. E aí ele pode ser penalizado por sonegação, tá bom? Se forem descobertos bens depois da partilha, então você fez o inventário todo, terminou o inventário, e aí depois que acabou o inventário e expediu formal, descobrem que o falecido tinha outros bens passíveis de partilha. Tem que fazer a sobrepartilha. Tem que começar tudo do zero, tá bom? Falamos ainda que os bens litigiosos, ou seja, o que são aqueles litigiosos? Quando tem uma ação sobre um determinado bem, ele não deve ser inventariado dentro do processo, tá? Deixa ganhar o processo, transitar em julgar o outro processo, como, por exemplo, uma ação reivindicatória ou uma ação de reintegração de posse. Depois que ganhar o processo de reivindicatória, a ação de reintegração de posse, se o inventário já tiver terminado, aí você faz a sobrepartilha daquele bem, tá? E ainda tem a possibilidade de bens situados em local remoto, tá? De onde se processa o inventário. Muita atenção com relação a isso, tá? Então, essa litigiosidade aqui, ela envolve várias hipóteses que podem trazer o bem para dentro do processo de inventário. Quando a gente fala de sobrepartilha, o pressuposto básico é que o processo de inventário tenha terminado. Se ele não terminou ainda, senhor, é só você apresentar novas declarações dentro do processo de inventário em curso, fazer as retificações de declaração de ITCD e depois de feitas essas retificações do ITCD, né, obviamente para pagar uma complementação de imposto, né, automaticamente aí o juiz pode já sentenciar e partilhar aquele processo, aqueles bens. Além disso, da sobrepartilha, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, nós temos mais uma possibilidade, que é o que chamamos de alvará judicial. Alvará judicial, se não me falha a memória, ele vai estar previsto no artigo 666 do CPC, tá? E em lei específica, quando a gente fala, deixa eu ver, 666, isso, do artigo 666, lá fala que independe de inventário ou de arrolamento o pagamento de valores previstos na lei 6.858. Então, é o artigo 666 e lei específica 6.858 de 1980. Qual seria a hipótese? O falecido não deixa nenhum bem, nada, mas só deixa valores de FGTS a serem retirados a favor dos sucessores. Essa lei determina que esse valor deve ser destinado aos dependentes habilitados junto ao INSS, né, como sucessores, e aí seria uma exceção à regra da ordem de invocação hereditária prevista no Código Civil. Então, quem é o dependente habilitado no INSS é que recebe os valores de FGTS do falecido, tá? Que ele não tirou em vida. Eu já tramitei processo de alvará judicial apenas para retirar cadernetas de poupança do falecido, tá? Cadernetas de poupança. É possível fazer tranquilamente, mas às vezes, dentro do alvará judicial, dependendo do valor do FGTS, se for um valor considerável, o juiz pode pedir também as quitações fiscais dentro do processo de alvará judicial. Tudo bem, minha gente? Então, a princípio, eu estou arrolando essas hipóteses de inventário, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F.
E eu posso falar aqui para vocês que é possível a concessão de tutela provisória de urgência, normalmente cautelar, seja antecedente ou incidente dentro do inventário, mas eu entendo que ela seria de arrolamento de bens, que é uma cautelar específica cabível sempre que houver possibilidade de extravio de bens. Então, essas previsões estariam nos artigos 668, e dispositivos do artigo 300, 301, 305 até 310 do CPC, normalmente. Então, aqui nós fizemos algumas especificidades sobre modalidade de inventário para vocês terem ideia do que seria um inventário. Vamos lá, vamos seguir na nossa matéria rapidamente. E aí nós vamos fazer uma exposição de dispositivos. Além dessas hipóteses de inventário, tá? E essas seriam as hipóteses de inventários judiciais, né? Isso tudo aqui é judicial. Nós temos uma possibilidade, A, B, C, D, E, F, G, H, que seria o que nós chamamos de inventário extrajudicial. Ele foi criado em 2006, pela Lei 11.276, e depois foi recepcionado no Código de 2015. E esse inventário extrajudicial, ele é feito por escritura pública em cartório de notas, com a presença de advogado, né, e dos sucessores que assinam a escritura, então, ou seja, assinam um documento público, né? E ele é cabível quando, muitíssima atenção, não existem herdeiros incapazes, tá, dentro do processo de inventário. Então, todos os herdeiros são maiores e capazes. Não basta ser maior, tem que ser o quê? Todos têm que ser capazes. E esse inventário extrajudicial, ele está previsto aqui no artigo 610. Então, não existem herdeiros incapazes e não existe testamento. Tá claro, gente? Não existe herdeiros incapazes e não existe testamento. E aí ele está previsto no próprio artigo 610 e seus parágrafos do CPC. Muitíssima atenção. Aqui fala os dispositivos inerentes ao inventário extrajudicial, né? O inventário extrajudicial, que é aquele feito por escritura. Então, tem que ser, todos os herdeiros maiores e capazes têm que estar concordes com o inventário partido feitos por escritura pública. E aí nós temos o ato de registro. Então, o cartório emite a escritura pública, né? E atenção, só assina a escritura pública depois que se apresentam todas as certidões negativas de débito do falecido, que eu expliquei na aula anterior, que é a finalidade prática do inventário, que é demonstrar que o falecido não possui dívidas com as fazendas públicas da União, dos estados onde possui bens e dos municípios onde possui bens. Então, vai ter que apresentar a certidão negativa de débito da pessoa física, do falecido, de ITR, de Imposto de Transmissão de Territorial Rural, junto à União. Vai ter que juntar as certidões negativas de pessoa física do falecido junto aos estados onde possui bens, mais as certidões de quitação ou desoneração do ITCD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, de todos os estados onde ele possui bens. Vai ter que juntar ainda a certidão negativa de débito da pessoa física junto ao município aonde tem bens, todos os municípios aonde ele tenha bens, e ainda a certidão de quitação de IPTU de todos os municípios aonde ele possui bens. Tá? Na hora que você junta todos esses documentos dentro do inventário extrajudicial, primeiro, o advogado faz uma minuta, né, identificando quem são
os herdeiros, quais são os bens, quais são as dívidas, né? Já apresenta qual é a forma de partilha, né? Que esse advogado é comum de todos os herdeiros, pode até ter mais de um advogado, mas todos terão que assinar a escritura pública. O tabelião, ele começa a arrecadação dos documentos via internet, que são as CNH, certidões negativas de débito, já faz, junto com o advogado, o preenchimento do ITCD, né, do ITCD. Depois que o ITCD é lançado pela Fazenda Pública Estadual, ele emite a guia DAI e entrega na mão dos herdeiros, e aí esses herdeiros pagam o DAI e pedem a certidão de quitação do ITCD. Na hora que tem todos os documentos de quitação e a escritura está pronta e ela já foi revisada, a minuta de escritura pelo advogado, imprime a escritura. E na hora que imprime a escritura, todos os herdeiros vão no cartório de notas e assinam presencialmente a escritura. Todo mundo assina. Depois que todo mundo assinou, os advogados vão lá e assinam também. Na hora que ele assinou, o tabelião bota os selos na escritura, né, o tabelião de notas, e emite um traslado dessa escritura a ser entregue na mão do inventariante, tá? Normalmente, você pode ter uma escritura, uma ata notarial declarando uma pessoa como inventariante para conseguir a documentação junto às instituições financeiras e órgãos públicos. E isso é comum fazer. Então, aí se faz duas escrituras. Uma de nomeação de inventariante e outra que seria a do inventário. Depois que todo mundo assinou, a escritura está registrada, foi emitido o traslado, que é a cópia da escritura, esse traslado é entregue na mão dos sucessores. E eles pegam essa escritura e vão em todos os cartórios de registro de imóveis e em todas as instituições financeiras para que haja o quê? O registro dessa escritura. E feito o registro, os bens saem do nome do falecido e passam para o nome dos seus sucessores. Isso é um inventário extrajudicial. Atenção, tá? Então, por escritura pública, em cartório de notas, com a presença de advogados e sucessores, que assinam a escritura, então existe consenso total entre todos os sucessores, consenso total entre todos os sucessores, tá claro? E aí, o que nós temos? Essa escritura, o traslado da escritura é levado a registro nos cartórios de registro de imóveis, aonde possui bens, obviamente, e ainda nas instituições financeiras, DETRANS, não é isso? Onde, DETRANS e em todos os lugares que o falecido tem bens e direitos. Tá claro, senhores? Sujeitos a registro sui generis. Então, é assim que é feito o processo de inventário extrajudicial. Nos processos de inventário judiciais, esses que estão aqui em cima, expede-se formal de partilha, que equivale à escritura pública. E o formal de partilha vai estar previsto no artigo 658 do Código de Processo Civil, vamos lá? Não, está aqui. No artigo 655 do Código de Processo Civil, artigo 655 do CPC. E esse é o documento que vai ser levado a registro nos cartórios de registro de imóveis. Os elementos dele estão aqui, tá? E aí, quando a gente fala da certidão de partilha, formal de partilha ou certidão de partilha, no quinhão hereditário for até 5 salários mínimos. Então, nós estamos falando de R$5.000. Então, a certidão de partilha está aqui. Claro, senhores? Ok? Agora, eu tenho que mostrar para vocês outros elementos diferentes.
Porque nós temos modalidades de inventário e nós temos modalidades de partilha. Tá? E quando nós falamos de modalidade de partilha, a primeira delas é a partilha judicial. Quando a gente fala da partilha judicial, nós estamos falando da em que o juiz define a partilha. Tá bom, senhores? E a partilha judicial está prevista nos artigos 647 e 648 do CPC. E o juiz é que vai definir como ele vai dividir os bens entre os herdeiros. Claro, gente? Vai ter um pedido de quião expresso, mas quem vai decidir a partilha nesse caso é o juiz. E aí a sentença vai ter os elementos do artigo 487, inciso 1 do CPC, porque vai ser uma decisão de mérito. E sobre essa decisão de mérito vai caber a rescindibilidade da partilha judicial, rescindibilidade, naquelas hipóteses que eu já mencionei anteriormente para vocês, que são hipóteses, né, do artigo 658. Tá? Entendo que no prazo do artigo 975 do CPC, que é o prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória da partilha. Por outro lado, nós temos ainda o que nós chamamos de partilha B, partilha amigável. Tá? E quando nós falamos de partilha amigável, é aquela que é feita, por exemplo, no inventário pelo rito de arrolamento. Tá? Então, é aquela que existe consenso dos sucessores quanto à forma de divisão dos bens e direitos. Tá claro, gente? Quanto à forma de divisão dos bens. Ao falarmos disso aqui, eu tenho uma observação prévia, verificar a eventual aprovação do testamento. Se houve aprovação de testamento, é nesse momento da partilha que o juiz vai observar as disposições testamentárias. E aí ele profere uma partilha judicial aqui de uma vez, com uma pequena possibilidade de consenso entre os sucessores. Tá bom, senhores? Esse pequeno pode ser simplesmente uma parcela disponível. Isso vocês vão estudar em direito de sucessões a posteriori. Então, atenção. Quando nós falamos de partilha amigável, a partilha amigável está aqui no artigo 657. Então, dentro do artigo 657, eu já faço a seguinte observação do CPC. A partilha amigável, ela pode ser feita, muitíssima atenção, ela sempre vai ser feita por instrumento público. Esse instrumento público vai ser, tá, um termo dentro dos autos do inventário, que é um documento expedido pela Secretaria de Juízo, que o advogado vai lá e assina, se ele tiver poder especial para assinar termos dentro de um inventário, normalmente o advogado assina, tá? Ou por prévio documento particular, o advogado faz um esboço de partilha, e esse esboço de partilha está previsto no artigo 653 do CPC, a forma de elaboração desse esboço, e depois que se faz esse esboço, aí sim o juiz homologa isso. Então, a partilha amigável, ela é homologada pelo juiz. Então, o juiz confirma. Mas primeiro tem o termo de partilha nos autos, né? E ainda tem o prévio esboço de partilha apresentado pelo advogado, né? E nós temos ainda o quê? Muita atenção. Nós temos ainda o que nós chamamos de partilha por escritura pública, tá? Então, dentro da partilha
amigável, que está lá no artigo, lavrada é instrumento público reduzido a termos aos inventários ou custante escrito particular pelo juiz, são esses elementos, né? Nós temos aqui também que é a partilha amigável constante em escritura pública. Então, a partilha amigável pode ser por termo ou escrito particular, homologado pelo juiz nos autos inventário. E ela ainda pode ser feita por escritura pública. É isso que eu estou mencionando para vocês. Tá? Quando a gente fala de partilha amigável escrito ou escrito particular, eu tenho que pôr os elementos aqui para ficar certo. E aí nós temos ainda o quê? A partilha amigável constante em escritura pública, lavrada em cartório de notas. Então, muita atenção no que eu estou falando aqui, gente. Muita atenção, muita atenção. O inventário não pode ser extrajudicial se houver, atenção, testamento, não pode se houver testamento, e se houver herdeiros incapazes. Agora, se eu tenho um testamento, eu posso fazer um inventário judicial pelo rito de arrolamento, tá claro, senhores? Na hora que chegar na partilha, eu posso fazer essa partilha por escritura pública lavrada no cartório de notas. Tá? A existência de testamento impede o inventário extrajudicial, mas não impede a partilha amigável extrajudicial. Observação importante. Em ambos os casos, a forma de rescindibilidade da partilha, né? Nós estamos falando que essa partilha, ela pode ser anulada, tá? Na forma do artigo 657. Então, seja a partilha homologada pelo juiz, a partilha amigável por termo escrito particular homologado pelo juiz, seja ainda a partilha lavrada por escritura pública perante o cartório. Tá claro, gente? E eu falo ainda para você, se houver erro material, que é exatidão material? É aquela que não condiz com a pretensão decisória do juiz. Então, se houver erro na descrição de fatos, de bens, né? Se houver convenção de partes, aí o juiz pode, ofício ou a requerimento de parte a qualquer tempo, corrigir inexatidões materiais. Então, erro material na partilha pode ser corrigido a qualquer tempo, tá? E esse a qualquer tempo tem essa previsão expressa no artigo 656 do CPC. Então, eu mostrei aqui alguns conceitos básicos para vocês, né? Primeiro, do inventário, quais são as modalidades de inventário. Falamos aí do alvará, que aqui, obviamente, vai se expede-se alvará judicial. Nós falamos ainda do inventário extrajudicial, falamos ainda das modalidades de partilha. E agora, minha gente, eu tenho que falar para vocês rapidamente, eu vou fazer um esforço expositivo sobre o procedimento especial de jurisdição contenciosa do inventário judicial litigioso. Claro, senhores? Como eu já falei anteriormente para vocês, ele está previsto nesses artigos aqui, todos os artigos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como ele se processa. Eu não vou fazer o fluxograma porque não haverá tempo. Tá bom, senhores? Vamos lá.
Rapidamente, com relação ao procedimento especial de jurisdição contenciosa do inventário. Tá? Primeiro, ele se inicia por petição de abertura, que tem os dispositivos dos artigos 319 e 320 no que for aplicável. Obviamente, é obrigatória a juntada das certidões de óbito de todos os falecidos, se ele for acumulado, não é isso? Mas nascimento ou casamento dos sucessores, porque a carteira de identidade não substitui isso, então você tem que juntar, e é documento público. Então, a pessoa que requerer o inventário, ele pode buscar esses documentos perante o cartório. Tá? É uma petição de uma folha, bastante simples, tem valor de causa, com valor de causa, né? O pedido vai ser a abertura e o processamento do inventário, vai ter o requerimento de nomeação de inventariante, endereçado à vara de sucessões e ausência da cidade, né, se tiver, com o nome e qualificação do requerente. E por que eu falei do requerente? O requerente tem a sua legitimidade ativa para a abertura do inventário definida nos artigos 615, e 616 do CPC. Tá bom? Especificidades, muita atenção. Prazo, né, dilatório para abertura e término do inventário, previsto no artigo 611 do CPC. O que significa? Tá? Você tem que abrir no prazo de 2 meses a contar do óbito, que é a abertura da sucessão, e tem que terminar esse inventário em 12 meses, podendo ser prorrogado. Tá? Se não for aberto em 2 meses, não tem problema. Mas, no lançamento do imposto, vai haver incidência de multas. Tá claro, senhores? Multas. Já falei do artigo 612, que as questões de direito podem ser decididas pelo juízo das sucessões, né? E as questões de fato, tá, têm que ser remetidas para as instâncias ordinárias. E esse é o artigo 612. Até que o inventariante assine o termo de compromisso, tá bom, senhores? Eles podem nomear o que é um administrador provisório para o espólio. Bom? E esse administrador provisório, ele representa ativo e passivamente o espólio até a figura do inventariante ser nomeada. Seguindo, senhores, essas legitimidades são simples, né? E uma vez ajuizado ou pedido isso aqui, o juiz, tá, no segundo ato, ele defere a abertura do inventário e depois ele defere a abertura do inventário, ele vai intimar o inventariante para 2 pontos. Né? Primeiro, então ele defere a abertura e processamento do inventário, vírgula, nomeia um inventariante e o intima para. O que ele vai fazer? Primeiro, assinar o termo de inventariância. Assinar o termo de inventariância.
primeira hipótese. Tá claro, senhores? E esse termo de inventariante, tá? Olha aqui a nomeação do inventariante, na forma do artigo 617 do CPC. E depois que ele assina o termo de inventariante, tá? Ele passa a cumprir as obrigações inerentes ao inventário. Tá? O inventariante pode fazer isso tudo aqui. O termo de inventariante, ele vai ser assinado no prazo de 5 dias, se não me falha a memória, tá? Eu tenho que pensar nisso aqui, eu não estou achando, mas está aqui, ó. Aqui eu acho que é o parágrafo único. Isso, tá? Assina o termo de inventariante no prazo de 5 dias. Aí está aqui no artigo 617, parágrafo único do CPC. E 2, ele tem que apresentar no prazo de 20 dias da assinatura do termo as primeiras declarações. Então, são 2 atos processuais que ele tem que cumprir. Primeiro, ele assina o termo. Depois que ele assina o termo, 20 dias depois, tá? Ele tem que apresentar as primeiras declarações. E as primeiras declarações é uma petição feita por escrito, petição cumprindo os elementos do artigo 620 do CPC. Tá claro? E é aqui que ele vai apresentar o nome, qualificação e estado do autor da herança, o nome, qualificação dos herdeiros, a qualidade de herdeiros e o grau de parentesco, se ele herda por cabeça, por representação, se ele é filho, se ele é neto, tá? Vai apresentar a relação completa e individualizada dos bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, que foi a que eu expliquei antes para vocês. Ou seja, se algum sucessor recebeu herança em vida do falecido, sem cláusula de dispensa da colação. Vai trazer os imóveis, os móveis, os semoventes, se houverem, né? Ou seja, cavalos, número de cabeças de gado, títulos da dívida pública, se ele tiver, as dívidas ativas e passivas, se ele tem crédito a receber e se ele tem crédito a pagar, e os direitos e ações, o valor correspondente de cada bem. Tá claro? Então, atenção. O artigo 620 é o roteiro normativo da elaboração da petição. E aí vai ser feito por petição incidental ou intermediária. É básico. Tá? E esse prazo é depois da assinatura do termo de inventariância. E é nessa petição que a gente costuma juntar todas as procurações dos herdeiros, ou na petição do rito de arrolamento sumário. Tá? Agora, quando o inventário de fato é litigioso, tá? Nessa petição não serão juntadas todas as procurações dos sucessores. E aí, automaticamente, o que vai ter que fazer? Haverá a necessidade de citar os sucessores. Quando eu falo sucessores, eu falo de herdeiros e legatários. Se houver legatários, deriva do quê? Da aprovação do testamento. Muita atenção, senhores. E aí, depois disso, procedem-se as citações dos sucessores. Essa citação se faz por carta com aviso de recebimento. Tá joia, senhores? E ele é citado para aceitar a herança, tá? Ou renunciá-la expressamente. Tá bom, senhores? Sob pena
de aceitação presumida pela lei. Nós vamos ter uma aceitação presumida. Tudo bem? Essas citações, elas são feitas na forma desses artigos, tá? O artigo 626 e seguintes do CPC, né? E vai instruir na carta de citação a cópia das primeiras declarações, tá claro? Para possibilitar aos sucessores eventuais impugnações, tá claro, gente? Nesse momento, eu vou parar aqui a nossa videoconferência. Esse aqui vai ser considerado o que nós chamamos de inventário e partilha, primeira parte, nosso vídeo. E na próxima aula eu vou terminar o inventário com vocês e vou apresentar todas as demais questões e incidentes que podem ser suscitados dentro do processo de inventário. Tá? Eu agradeço a todos a presença de hoje e peço a todos que se cuidem durante o período de isolamento social, tá bom? E eu vou me colocar à disposição para perguntas daqueles que estão presentes na nossa aula de hoje. Até mais, se cuidem.